Vamos orar, vamos falar com esse Deus maravilhoso. Vamos orar. Te louvamos, querido Pai, te agradecemos por essa manhã de domingo. Grandes coisas o Senhor nos tem concedido, e é tão bom podermos estar reunidos como igreja do Senhor, como família do Senhor, para te louvar, para te glorificar, para te exaltar, para declarar a tua grandeza, ó Deus, declarar que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, e dizer que para nós é alegria, é um prazer servir como servos que nós somos. Ó Deus, queremos glorificar ao Senhor através das nossas vidas, das nossas palavras, das nossas atitudes, Pai. Receba esse culto como uma oferta, como uma dedicação dos nossos corações para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor de pé. 1 de João, capítulo 4, do verso 16 ao verso de número 19. 1 de João 4, 16 a 19. Vamos lá? A uma só voz, todos. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém. Quantas pessoas espalhadas pelo mundo seguem a um determinado Deus e têm medo desse Deus que acabam seguindo ou servindo. E o nosso Deus é um Deus que não nos amedronta, mas é um Deus que nos aproxima, é um Deus de relacionamento, é um Deus de amor. Sempre lembrando daquela experiência do evangelista que estava na China e ele cantando: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E aí, aqueles chineses que estavam ouvindo isso, questionaram aquele evangelista: como você quer ter proximidade com o seu Deus? Nós tememos os nossos deuses, porque os nossos deuses gostam de nos castigar, de nos maltratar. Então nós temos medo, nós temos pavor, nós queremos distância dos nossos deuses. E aí ele diz: porque o meu Deus, o Deus verdadeiro, é um Deus de relacionamentos, é um Deus de proximidade. É um Deus que tem prazer em estar com os seus servos. É um Deus que tem prazer em estar com os seus filhos. Por isso nós podemos declarar que mais perto queremos estar de Deus. E Deus lança fora todo medo. Nós não temos medo de Deus, mas nós temos alegria, nós temos prazer em fazer a obra de Deus. Vamos cantar, mas você já cumprimentou o seu irmão? Você já deu um bom dia? Você já perguntou: olá, como estás? Isso, então dá aquele abraço. Olá, como estás? Bom dia, tudo bom? Isso. Vamos louvar o Senhor. Glorificar o Senhor. Eu te
eu saia daqui um pouco mais parecida com o Senhor. Que nessa manhã seja uma manhã mesmo de mudança de vida, transformação de caráter. Eis-nos aqui, nós entendemos, Senhor, que nós precisamos ser mudados e moldados pelo Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Muda, transforma, som do nosso coração, como diz a tua palavra. Vê se há em nós algum caminho mau que precisa ser mudado, porque nós queremos sim, nós queremos andar lado a lado com o Senhor, nós queremos ser santos como tu és, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós oramos, mas vamos orar mais uma vez. Nós teremos um momento de intercessão. Precisamos clamar, irmãos aí que estão passando por enfermidades, por lutas. Nosso irmão Odete, nosso irmão Sebastião, tantos outros irmãos que estão aí carecendo das nossas orações. E para esse momento eu gostaria de convidar você, se puder ajoelhar-se onde você se encontra, ajoelhe-se diante do Senhor, nosso Deus. Ó Senhor Deus, nós já declaramos nossa gratidão, nosso amor, através de cânticos espirituais. Declaramos o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor. E agora estamos clamando o auxílio, o socorro do Senhor sobre as nossas vidas, sobre, ó Deus, as nossas famílias, sobre a tua igreja. E clamamos em nome do Senhor Jesus pela saúde dos teus servos que se encontram enfermos, pela saúde da tua serva Odete, pela saúde, ó Deus, do teu servo Sebastião, do teu servo Wilson, e ó Deus, por cada um que se encontra enfermo, que o Senhor esteja repreendendo a enfermidade e dando saúde para o louvor da tua glória. Queremos clamar, ó Deus, por cada um que está aqui nessa manhã participando desse culto. Tu conheces, tu sabes as necessidades, ó Deus, de cada um que aqui está. Tu conheces as necessidades de cada família aqui representada, Senhor. E nós clamamos o teu auxílio, o teu socorro, a tua intervenção divina em favor de cada um que aqui está, de cada família aqui representada. E pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos perdoe os pecados, perdoe os nossos erros, nos santifique, Senhor, para o louvor da tua glória. Queremos interceder pela Sara também, Sara Juliane. Ó Deus, faça uma obra miraculosa e maravilhosa na vida dela. Ó Deus, queremos clamar em nome de Jesus, não somente por nossas famílias, por essa igreja, mas por cada família cristã, por cada igreja, onde a tua palavra está sendo anunciada, está sendo pregada. Mas nós não queremos interceder tão somente pela tua igreja, que representada pelas igrejas locais estão espalhadas aqui no nosso território nacional e no mundo, mas nós queremos clamar pelas famílias, ó Deus, do Brasil, queremos clamar pelas famílias do nosso mundo, que as famílias reconheçam a Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, nós clamamos em nome do Senhor Jesus pelos missionários, pelos pastores, pelos teus servos que estão espalhados pelo mundo, que estejam resplandecendo a tua luz, a tua glória, e que vidas estejam se arrependendo dos seus pecados e reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, obrigado porque nós podemos clamar ao Senhor e podemos fazer isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.
Amém. Podemos orar a esse Deus que Ele é grandioso. Ele é tão grande que cabe dentro dos nossos corações. Vamos ficar de pé e vamos cantar esse hino 52 do Inário para o Culto Cristão. Grandioso és tu. E você terá a oportunidade de dedicar aí o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor nosso Deus. Olha só, eu vou chamar algumas pessoas aqui para me ajudar, tá? Essa manhã a gente vai fazer diferente. Vem cá, Esther. Vem cá, Conceição. Vamos lá. Vem cá para me ajudar. Cantar o Grandioso És Tu. Vem Edmê, vem Débora. Carlos Martins. Não adianta baixar a cabeça, não. Pode vir. Vamos fazer diferente. Vamos lá. Pode ir lá no microfone. A gente vai cantar como uma só voz, em uníssono ao Senhor. E com isso você pode dedicar o seu dízimo e a sua oferta, enquanto nós estivermos cantando. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Diga ao Senhor, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o seu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida ofertar. Diga, Senhor, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transformar. Aleluia. Adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, só as vozes. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Vamos convidar
A irmã Aurenice está aqui, a Aurenice está aqui. Vem orar, agradecendo os dízimos e as ofertas. A Aurenice que já por várias vezes foi tesoureira da igreja faz tempo, né? Ela sabe a importância aí dos dízimos, das ofertas. Ela vai orar agradecendo ao Senhor. Pai que estás nos céus, muito obrigado por esse dia, Senhor, que Tu está nos concedendo. Te agradeço, Senhor, pelas bênçãos, pelas graças derramadas sobre a vida de cada um dos Teus irmãos que estão aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que dizimaram, Pai, que elas possam ser grandemente abençoadas e nunca venha faltar, Senhor, o que eles necessitam, Pai. Senhor, muito obrigada, Senhor, pelas pessoas que vão cuidar desse dinheiro, ó Deus, que eles possam estar aplicando, Senhor, de acordo, Senhor, com a Tua vontade, para o engrandecimento, Senhor, do Teu reino nesse lugar. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas. Ensina-nos, Senhor, a cada dia te louvar, te servir, sempre com amor e alegria, Deus. Muito obrigado por tudo que Tu faz por nós. Fica conosco durante esse culto. Continua, Senhor, conosco durante esse culto, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Que dia hoje, irmãos? Hoje é dia 11 de dezembro. Dia da Bíblia. Não é o dia 11 de dezembro que é o dia da Bíblia, mas é o segundo domingo de dezembro que é o dia da Bíblia. Que privilégio você ter a palavra do Senhor. A Bíblia é um tesouro da parte de Deus. Interessante que o grande reformador Martim Lutero, ele declara, ou ele declarou, melhor dizendo, ou este livro me separa do pecado, ou o pecado me separa desse livro. E muitos homens de Deus, muitos evangelistas, muitos pastores que pregaram a palavra de Deus depois de Martim Lutero também assumiram esta palavra de Martim Lutero. Ou este livro me separa do pecado, ou o pecado me separa desse livro. Isso é uma máxima para a minha vida, também para a sua vida. Ou este livro nos separa do pecado, ou o pecado nos separa desse livro. Quantas pessoas que estão separadas de Deus, porque estão separadas desse livro chamado Bíblia. A Bíblia é um livro que contém 66 livros. É um tesouro da parte de Deus. Quando você pensa na Bíblia, você pensa num livro de história, mas você tem filosofia, você tem educação, você tem até receita na palavra de Deus. Tem orientações para o relacionamento conjugal, tem orientações para o relacionamento com os irmãos, com os amigos, mas também tem orientações para o relacionamento até mesmo profissional, trabalhista. Quantas orientações sadias e abençoadas e abençoadoras nesse livro chamado Bíblia, que é um verdadeiro tesouro da parte de Deus. O Salmo de número 119, ele vai falar uma coisa muito interessante. Vamos ao Salmo, palavra do Senhor, texto maravilhoso. Palavra do Senhor vai dizer no Salmo 119, no verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso entendimento. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminhar, ilumina a nossa jornada. Muito interessante essa imagem que está sendo projetada, da palavra de Deus, da Bíblia está aberta, e é a palavra de Deus, e nós temos aquela luz, porque
a palavra de Deus é luz que ilumina o nosso entendimento. É interessante aquela experiência do pastor que esteve em determinado lugar de África, e ele estava com algumas Bíblias para serem doadas, mas as pessoas estavam ansiosas, estavam fazendo fila para estarem recebendo a palavra de Deus, mas poucos exemplares. E o que eles fizeram, aqueles nativos? Eles queriam tanto a palavra de Deus, e ele disse que experiência magnífica e fabulosa, em que aqueles nativos, eles começaram a dividir as Bíblias. Eles começaram a rasgar, a tirar as páginas, e algumas pessoas ficavam com algumas folhas, outras pessoas ficavam com outras folhas, para que eles depois pudessem estar trocando entre si, mas todos queriam ter pelo menos uma porção da palavra de Deus. Que privilégio você ter a palavra do Senhor, e você tem a palavra do Senhor, seja assim, num livro grande, robusto, ou ter num livro pequeno, a Bíblia já pequena, ou ter uma Bíblia fina, ou hoje você ter a Bíblia no seu computador, ou você ter a Bíblia aí no seu iPod, no seu iPad, ou no seu tablet, você ter a Bíblia no seu celular, no seu Galaxy 5, Y, Mini, e tantos outros, né? Ou de uma outra marca, mas você ter a Bíblia no seu pendrive, no seu HD externo. A facilidade hoje de você ter a Bíblia, você ter a Bíblia narrada, a Bíblia falada como eu tenho, e você poder também ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia é um tesouro da parte de Deus. Jesus declarou em João capítulo 5, verso 39, Jesus declarou o seguinte, você pode ler comigo, vamos lá? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Jesus está falando ali para os judeus, Jesus está falando para os líderes judeus, e ele vai falar do testemunho que ele recebe, e ele fala que João deu testemunho dele, ele vai falando do testemunho que ele tem recebido, e ele vai dizer para os judeus e para a liderança judaica, ele vai dizer, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Essas Escrituras que o Senhor Jesus está se referindo aos judeus, ou aos líderes judeus, ele está falando do Velho Testamento. Porque a Bíblia que Jesus usava era a Bíblia do Velho Testamento, né? O Novo Testamento ainda estava sendo produzido, porque Jesus estava sobre a face da terra. Ainda os seus ensinamentos, seus feitos seriam escritos, seriam relatados, seriam registrados. E ele está usando o Velho Testamento. E no Velho Testamento, nós temos a promessa da vinda do Messias. E o Velho Testamento falando de Jesus. Já em Gênesis, capítulo 3, o verso de número 15, nós temos o chamado proto-evangelho. A primeira vez em que é mencionado acerca de Jesus, quando o Senhor Deus declara que o fruto, que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. É Jesus esmagando a cabeça da serpente. Aí nós temos os profetas falando de Jesus, os salmistas falando de Jesus, ou do Messias, que é Jesus, aquele prometido, o enviado. E aí nós temos Isaías, o profeta evangélico, o profeta messiânico, falando de Jesus. Miqueias falando, e tu, ó Belém Efrata, de ti vai nascer o Salvador. E aí nós temos o Velho Testamento, as Escrituras, dando testemunho acerca do Senhor Jesus.
Por isso ele diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Essa orientação, essa palavra do Senhor Jesus, para os judeus, para a liderança judaica, é uma palavra que muito bem nós podemos também tomar para as nossas vidas. De estarmos examinando sempre as Escrituras, porque nós julgamos ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. E aí nós não temos tão somente o Velho Testamento, como naquele momento Jesus estava falando para os judeus ou para a liderança judaica, mas nós já temos também todo o Novo Testamento. Havia o Velho Testamento, havia a Escritura Sagrada, o Velho Testamento. Hoje nós temos a Escritura Sagrada, ou as Escrituras Sagradas, também contendo o Novo Testamento, também contendo os feitos do Senhor Jesus, contendo também os feitos da igreja na sua organização, no seu início, e também já apontando para aquilo que vai acontecer no final dos tempos. E nós podemos examinar as Escrituras Sagradas. Agora, louvado seja o nome do Senhor, porque através das Escrituras Sagradas, através da Palavra de Deus, através da Bíblia, nós estamos aqui. E nós somos cristãos. Vamos pensar na importância da Bíblia e vamos entender um pouco mais a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia foi escrita em aproximadamente 1500 a 1600 anos, por cerca de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo. Cerca de 1500 a 1600 anos. Deus utilizando cerca de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo. Deus utilizando a personalidade de cada homem que escreveu a sua palavra. Deus utilizando a característica de cada homem. Deus utilizando o estilo literário de cada homem para escrever a sua palavra. E é interessante que você pega um escritor criado numa determinada situação, com uma determinada formação, com determinado estilo literário, e você vai comparar com outro autor também da palavra de Deus, que também foi usado por Deus, pelo Espírito Santo, para escrever uma porção da palavra do Senhor, e também com uma criação diferente, com uma formação diferente, com um estilo literário diferente, e você vai observar como há realmente uma compreensão, como os textos se encaixam, como os textos se completam. E hoje estava lecionando para os novos convertidos, preparação para o batismo, e estávamos observando Gênesis capítulo 1, falando da criação. E quando você lê Gênesis capítulo 1, que é lindo, que é fabuloso, que é fantástico, o livro aí do início, quando nós conhecemos as coisas, Deus criando todas as coisas. E aí vamos ler João capítulo 1. Como João capítulo 1 tem coisas parecidíssimas com Gênesis capítulo 1. Agora, Gênesis capítulo 1 foi escrito por quem? Por Moisés. Moisés no deserto. 40 anos, dizia meu professor, 40 anos Moisés teve tempo para escrever os 5 primeiros livros da palavra de Deus. E aí nós temos Moisés, criado no Egito, depois no deserto. E aí nós temos João, capítulo 1. E João escrito, Evangelho de João escrito por João, discípulo amado. E João, o que João era? Qual era a atividade de João antes de ser convocado pelo Senhor Jesus? João era ligado à pesca. João, ele tinha o quê? Ele tinha poucas letras. E está lá João escrevendo de forma maravilhosa, de forma linda, acerca da criação de Deus, acerca de Jesus como o verbo de Deus. Então a palavra de Deus se completando, você pega o Velho Testamento, o livro de Provérbios, livro de sabedoria, aí você vai para o livro de Tiago, no Novo Testamento, e você tem Provérbios escrito por Salomão,
Aí você vai em Tiago, que é escrito por Tiago, e aí você vai entender que Tiago, no Novo Testamento, é um livro de sabedoria, como Provérbios no Velho Testamento é um livro de sabedoria. É a palavra de Deus se completando. Que coisa fantástica! Deus usa homens diferentes, mas inspirados pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo. E como diz o apóstolo Pedro, homens que não falaram por vontade própria, mas que foram iluminados, inspirados pelo Espírito Santo. E a Bíblia contém 66 livros. Divide-se em duas partes, Antigo Testamento e o Novo Testamento. E quando nós pensamos no Novo Testamento, o Novo Testamento, nós encontramos tantas coisas lindas e maravilhosas que foram profetizadas no Velho Testamento. O Velho Testamento é quando Deus se dá a revelar ao homem. Deus cria todas as coisas e Deus se revela ao homem. E Deus anuncia a vinda de Jesus ao mundo, o Messias. E o Novo Testamento vem cumprir as promessas do Velho Testamento. Jesus nasce, a igreja é estabelecida, a igreja é organizada. E aí a promessa de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Se cumpre no Novo Testamento o sacrifício de Jesus. Isaías havia profetizado, Isaías 53, que ele seria moído por nossas transgressões. E aí Jesus, ele é moído por nossas transgressões na cruz do Calvário. Mas ele ressuscita ao terceiro dia, depois de ir ao sepulcro, ele ressuscita para nos dar a vida eterna. E a promessa de que ele voltará para levar consigo a sua igreja. Quando nós pensamos no Antigo Testamento, o Antigo Testamento possui 39 livros. Foi escrito originalmente em hebraico. Alguns estudiosos entendem que há uma pequena porção que foi escrita em aramaico. Aramaico seria um dialeto judeu. Mas originalmente 39 livros escritos em hebraico, a língua do judeu. O Novo Testamento, possuindo 27 livros, também ele foi escrito em um outro idioma e foi escrito originalmente no grego. Também alguns estudiosos entendem que uma pequena porção poderia ter sido também escrita aí em aramaico, o dialeto do judeu, né? Mas o grego era a língua comercial do Novo Testamento. Hoje, talvez, um documento escrito com importância para todas as nações seria escrito hoje no inglês. Mas a língua comercial no Novo Testamento, o grego. E quando nós pensamos, tanto no hebraico quanto no grego, nós pensamos naquela questão de que a palavra de Deus, quando a Bíblia, quando ela é traduzida para o português, ou para a língua portuguesa, ou para qualquer outro idioma, ela não é traduzida de forma direta a uma coisa chamada transliteração. Quando nós estudamos o hebraico, quando nós estudamos o grego, há aquela questão da identificação dos sons, da aproximação dos sons, tanto do hebraico quanto do grego para o Novo Testamento, ou para o português, melhor dizendo, para a língua portuguesa. Aí quando há essa aproximação dos sons, a chamada transliteração, e aí há a tradução para a língua portuguesa ou para um outro idioma. Mas quando nós pensamos no Novo Testamento, é interessante na língua grega, quando nós pensamos na língua grega, a língua grega, ela vem ser a avó da nossa língua, da língua portuguesa. Vocês sabiam disso? Porque a língua grega vai gerar o latim. E o latim vai gerar a língua portuguesa. Como vai gerar outras línguas. Por isso podemos conversar com um espanhol e entender muitas vezes o que o espanhol está falando, ou um italiano, porque de onde vem a nossa língua?
coisas que são parecidas. Por isso nós somos latinos. É interessante que você começa a entender, até no grego você vai entender, você vai encontrar coisas que nós temos na nossa língua portuguesa que na realidade tem uma origem grega. A palavra de Deus, ela é fantástica. Você aprende, você entende tantas coisas. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, é algo sensacional, é algo fabuloso. Mas é preciso entender que, acima de tudo, a Bíblia é a palavra de Deus. Primeira pergunta, no exame teológico, além de teologia, qual é o conceito que o aluno, o examinando, tem de teologia? E depois a pergunta clássica, o que é a Bíblia? O que vocês responderiam? É a palavra de Deus. É o que se espera que um candidato ao ministério pastoral esteja respondendo. Alguns dizem, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. Sim, ela contém a palavra de Deus. Mas ela é a palavra de Deus. Alguns levantam assim, mas há trechos na Bíblia, trechos que Satanás está falando, que o homem está falando. Sim, mas é a palavra de Deus por quê? Porque só tem ali a palavra de Satanás falando, ou de um anjo falando, ou de um homem falando, de uma mulher falando, pela permissão, pela vontade de Deus. É a palavra de Deus no sentido do ensinamento, da instrução que tem para as nossas vidas. Não é para ter a palavra de Satanás orientando o que nós vamos fazer. Nem a palavra do homem orientando o que nós vamos fazer, nem a palavra da mulher orientando o que nós vamos fazer. Mas existem essas palavras, mas é a palavra de Deus, a voz de Deus, orientando o que nós vamos fazer. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Contém a palavra de Deus? Contém a palavra de Deus. Mas, muito mais do que conter a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a arma que o Senhor nos concede. Ela é a espada. Espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes, ela corta o quê? Ela corta dos 2 lados. Ela é uma arma poderosíssima. A palavra de Deus. Ela é nossa arma. Cristão sem a Bíblia está desarmado. Ele precisa examinar a palavra do Senhor. É interessante, quando nós temos a palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele diz, procura apresentar-te a Deus como o quê? Como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. É para você estar ouvindo o pastor pregando, ou qualquer pregador pregando, e examinar a palavra do Senhor. Se você ouvir alguém na internet pregando, se você vê alguém na televisão pregando, ouvir alguém no rádio pregando, examina se aquilo que a pessoa está pregando tem coerência, está de acordo com a palavra de Deus. Porque tem muita gente que usa o texto como pretexto para afirmar um pensamento seu humano ou estabelecer uma doutrina humana. A palavra de Deus, ela é completa, ela tem um contexto. O que vem antes, o que vem depois daquele versículo que está sendo apresentado, porque Deus está falando aquilo naquele momento. Qual é a lição que eu tenho para a minha vida, o que nós temos para as nossas vidas? A palavra de Deus vai dizer, lá em Atos, vai dizer o seguinte, que havia um grupo que era considerado mais nobre do que os outros grupos, porque era um grupo que no cristianismo tinha cuidado de examinar, de estudar as escrituras sagradas. Quem era esse grupo? Os bereanos. Os bereanos tinham esse cuidado de examinar a palavra de Deus. É interessante, eu vejo às vezes o cuidado que a Egli tem quando ela está lecionando, geralmente ela está aqui onde está a bateria, você percebe que há uma diferença muito grande entre a bateria e a Egli, né?
entre a Egli e a bateria. E às vezes a Egli está aqui lecionando e a lição está sendo projetada e ela está aqui falando ao microfone e às vezes eu estou sentado lá no banco, lá no último banco e ela está falando alguma coisa para os alunos e ela diz assim, é isso mesmo, pastor? Por que ela faz isso? O cuidado de estar passando algo correto, algo verdadeiro, algo coerente, de não querer passar uma informação errada da palavra de Deus. Isso é importante. De você ter dúvida, procurar tirar as dúvidas, de você procurar esclarecimento. E quantas vezes eu estou sentado ali, a Egli está me perguntando e eu estou aprendendo com ela, estou aprendendo com a aula, estou aprendendo com os alunos que respondem, estou aprendendo principalmente com os textos bíblicos que nós lemos, que nós estudamos. Essa é a coisa fantástica de poder estudar a palavra de Deus. E precisamos realmente estudar, examinar as Escrituras Sagradas. Ela é a palavra de Deus. E a Bíblia, ela testemunha de Cristo. Não é isso que o Senhor Jesus fala? Ele fala, examinai as Escrituras porque são elas que dão testemunho de mim. Você conheceria Jesus se não fosse a Bíblia? Você conheceria Jesus se não fosse a Bíblia? Fala-se de Jesus porque Jesus é narrado através das Escrituras Sagradas. E por mais que, mas tem filme falando sobre Jesus, tem história falando sobre Jesus, mas nenhum filme, nenhuma história é tão fiel quanto as Escrituras Sagradas. Aliás, às vezes você vai ver um filme, você vai assistir um filme, vai ouvir uma história sobre Jesus e não é fiel ao texto bíblico. E às vezes tem gente que fala assim, pastor, mas eu vi um filme evangélico, o filme falava isso, o filme de Jesus no filme apresentava assim, mas pastor, o filme dizia isso. Falei, o filme fala isso. Mas a Bíblia fala diferente. Fique com o que a Bíblia fala. Não fique com o filme. Mas tem gente que mais... Mas o filme, pastor? O filme foi escrito por um homem. O filme foi dirigido por um homem. A Bíblia foi escrita por Deus, usando homens inspirados pelo Espírito Santo. O diretor das Escrituras Sagradas foi o Espírito Santo. Já aconteceu isso com você, de alguém falar assim, de perguntar alguma coisa sobre a palavra de Deus, ou sobre Deus, sobre Jesus, e você responder alguém e falar assim, mas o filme que eu assisti dizia isso. Alguém já passou por essa experiência ou só eu? Não estou sozinho, tem mais alguém que passou por essa experiência. Mas fique sempre com a palavra de Deus. Mas aquele determinado homem de Deus, aquele pastor, aquele líder falou isso, falou aquilo. Mas o que a Bíblia fala? Fique sempre com a palavra de Deus. Vocês querem ver uma coisa, querem ouvir uma coisa absurda? Vocês sabem que existe uma igreja, se é que a gente pode chamar de igreja, ou pseudo-igreja, em que o sujeito defende o 666? Quem já assistiu isso na internet? É um absurdo. Ele aparece com o símbolo 666, já esteve aqui em São Paulo, está se espalhando pelo mundo. Ele trabalha em Miami, e ele, em Miami, na realidade, ele é argentino. E, em determinada ocasião, sabe o que ele falou? Que João, na ilha de Patmos, estava delirando quando falou acerca do número 666. Como é que ele vai dizer que João estava delirando? João estava sendo usado pelo Espírito Santo. Ele é que está delirando. Quando nós pensamos no 6666, 666, o número da besta, é o número do mal, o número do anticristo, o falso profeta. E se nós temos a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tem a trindade maligna, o anticristo, a besta e o falso profeta. E quanta gente que está sendo enganada por aquele sujeito.
porque não examinam as Escrituras Sagradas. E a Bíblia é testemunha de Cristo, a Bíblia fala de Jesus. Examinar as Escrituras, porque são elas que dão testemunho de mim. Mas a Bíblia também, ela apresenta a vida eterna. Onde eu sei que eu vou ter vida eterna? Eu sei que eu vou ter vida eterna através da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, em Romanos capítulo 10, vai dizer que se eu com a minha boca confessar ao Senhor, e em meu coração eu crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Jesus, com a minha boca eu declarar que Jesus Cristo é o Senhor, e em meu coração eu acreditar que Deus ressuscitou dos mortos, verso 9, verso 10, eu serei salvo, você será salva, se você assim também proceder, confessar a Cristo como o Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, porque no verso 13, o apóstolo Paulo vai declarar: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Jesus, ele mesmo declara em João capítulo de número 14, e no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele vai dizer que ele foi preparar o quê? Que já tem as moradas celestiais para nós. E ele mesmo vai declarar no Evangelho de João que aquele que o segue, aquele que ouve as suas palavras, que guarda as suas palavras, não entrará em juízo, mas passou da condenação para o quê? Para a vida eterna. São palavras do Senhor Jesus. A Bíblia apresenta a vida eterna. Por isso a Bíblia, ela é um tesouro da palavra de Deus. É interessante como o escritor bíblico fala: escondi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você é um privilegiado de ter a palavra de Deus. Você sabe quantas pessoas gostariam de ter uma Bíblia como você tem? Quantas pessoas gostariam de ter a liberdade de ler a palavra de Deus como você lê? Milhões, 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 e talvez até bilhões de pessoas que não têm a facilidade de se reunirem como nós nos reunimos como igreja, que não têm a facilidade de poderem estudar a palavra de Deus como nós temos, porque sofrem esses irmãos e essas irmãs e essas vidas perseguições tremendas, cultos que são feitos escondidos, cultos muitas vezes num subterrâneo, num local extremamente escondido, porque as autoridades de alguns países não permitem que haja culto público e que haja estudo da palavra de Deus. E você é um privilegiado. Poder abrir a palavra de Deus e poder ler e recitar João capítulo 3, verso 16, o texto que eu usei ontem para testar o microfone na primeira igreja batista de Cubatão, antes da cerimônia religiosa de casamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Poder abrir o Salmo 23 e declarar e recitar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E poder discorrer: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor
por longos dias. Poder abrir a palavra de Deus no Salmo 46 e poder recitar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Isso é fantástico. Poder recitar o Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Poder lembrar das palavras do apóstolo Pedro, quando ele diz em 1 de Pedro 5,7, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele, Deus, tem cuidado de vós. Você consegue viver sem esses versos na tua vida? Existem aqueles versos que são marcantes para a sua vida. São marcantes porque são inspirados pelo Espírito Santo. Porque são textos sagrados. Porque são textos de Deus para todos nós. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, pelas Escrituras sagradas. Valorize a Bíblia. Valorize a palavra do Senhor. Hoje nós temos várias versões, tentando cada vez mais aproximar o ser humano da compreensão daquilo que o Senhor tem transmitido através da sua palavra. É um privilégio poder ler, estudar, seguir as orientações da palavra do Senhor nosso Deus. Amém! Amém, irmãos! Amém. Vamos orar, mas dá para a gente cantar? Te agradeço. Vamos agradecer ao Senhor, porque através da palavra do Senhor nós temos a vida eterna, porque através da palavra do Senhor nós sabemos que Jesus derramou seu sangue para nos purificar de todo pecado e nos ressuscitou Ele para nos dar vida eterna e vai nos ressuscitar também para habitarmos nas mansões celestiais. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Te agradeço. Vamos agradecer ao Senhor pelas Escrituras sagradas. Vamos agradecer ao Senhor porque através das Escrituras sagradas nós temos Cristo como Senhor, como Salvador das nossas vidas. Vamos agradecer, eu agradeço. Se você pudesse dizer, e você pode na realidade, dizer uma palavra, o que é a Bíblia para você, em uma palavra, não vale duas, não vale três, não vale quatro, até você poderia fazer, mas uma palavra, defina a Bíblia em uma palavra aqui. Verdade, vida, salvação, amor, esperança, tudo. Ala esquerda aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem dá? Alegria. Isso. Quem mais? Amor, sacrifício, sabedoria. Deus. Amém. Vamos agradecer? Vamos agradecer? Te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. A Bíblia, ela é lâmpada, ela é luz, ela é espelho. Sim, a Bíblia é espelho, mas a Bíblia também é o quê? É retrovisor, ela é bússola. Oi? Ela condena aquele que faz coisa errada. Oi? Regra de conduta e fé é o manual de Deus para as nossas vidas. Deus cria as nossas vidas e Deus faz o quê? Cria o seu manual para as nossas vidas. Aí Deus cria a família e Deus cria o quê? Deus cria o manual para a família, que é a Bíblia, que contém as Escrituras sagradas. Vamos agradecer ao Senhor?
Obrigado a Deus. Obrigado porque nós conhecemos a Tua Palavra. Nós temos a Tua Palavra à nossa disposição para nos orientar. E como diz o Teu servo em Tua Palavra, queremos também dizer que nós queremos esconder a Tua Palavra em nossos corações. Queremos guardar a Tua Palavra em nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Em nome do Senhor Jesus fazemos esta oração. Amém. Irmãos, podeis assentar?